Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Olá, Walter. Eu estou bem. Olha, eu nem perguntei, mas eu fico feliz em saber. E você? Ah, você já sabe. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, obrigado por nos reunir mais uma vez. Nós pedimos que tu, por favor, nos abençoe durante essa conversa. Ilumine nossas mentes e obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Martin, as perguntas nunca acabam. Então, vamos ver o que podemos fazer a respeito. Então eu vou ler as perguntas para você, Ah, obrigado, Martin. de modo que eu possa então começar esse diálogo. Muito bem. Essa pessoa perguntou: gostaria muito de ouvir a opinião dos dois atalaias a respeito desse verso, do que significa esse verso em Lucas. Lucas 21:36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21 é uma imagem espelhada de Mateus 24. Exato. É a respeito dos sinais dos tempos. Bem, poderíamos falar muita coisa a respeito disso. Mas eu tenho que dizer que fiquei muito feliz que ele tenha se referido a nós como vigias. Vigias da noite. Sim. E isso é exatamente o que, como nós já mencionamos nos episódios passados, é isso que nós queremos ser, vigias nos muros. Mas muito bem, o que podemos aprender com este verso? Ele é muito importante. Ele começa dizendo, portanto, vigiem. Este seria um pedido ou uma ordem? É, um mandamento. É um comando. Mas será que o simples ato de vigiar nos salva? Não. Mas isso pode te colocar no lugar certo? Sim. Então, tem que haver uma ação. Algumas pessoas acabam ficando viciadas em vigiar, procurando sinais. E também haverá muitos que serão rotulados de conspiradores. Aham. Mas o Senhor ordenou: vigiai. Agora, com relação a esta palavra, vigiai, devemos vigiar o quê? Bem, obviamente essa parte também será dita na palavra. Muito bem, nós precisamos vigiar pelos sinais que o Senhor nos deixou com relação à sua vinda. Agora, poderia isso influenciar o seu relacionamento com Deus? Sim, com certeza. Poderia fazer com que uma pessoa totalmente agnóstica torne-se um crente? Com certeza, porque você pode ver como aquilo que foi prometido se realizou. Muito bem. Então, vigiar não é um pedido, é uma ordem, mas está atrelada a algo. Orar sempre. O ato de vigiar está atrelado à oração. E a oração é uma comunicação pessoal entre você e Deus. Então, se você ora a alguém, não significa isso que há um relacionamento? Sim. Isso é conversar com ele. Então, o vigiar e o orar, quando estão juntos, mostram que há um relacionamento. Mas este relacionamento acabou progredindo em confiança, fé. Exato. Então, ao ver os sinais, a sua fé é fortalecida, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o vigiar, ligado à oração, significa que você possui um relacionamento com Cristo. E aí vem o resto, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Aham. E essa parte aí também pode ser mal interpretada. Exatamente. Alguns dizem que só de vigiar você já é digno, mas não é bem assim. Se você tem este relacionamento e ele cresce, a sua fé cresce, a sua confiança cresce, no fim das contas, ao vigiar os sinais, você também deve perceber a sua incapacidade. Exato.
E quanto mais os sinais acontecem, ainda mais você deve ser levado na direção de Cristo. E se você for coberto pela justiça de Cristo, então você será considerado digno para evitar as coisas que virão. Pois somente aqueles que tiverem o manto branco da justiça serão considerados dignos. Precisamos olhar para o texto paralelo. Comprem de mim o ouro refinado no fogo e a veste. Nós precisamos da veste lavada no sangue do Cordeiro. Precisamos, portanto, da justiça de Cristo. E aí seremos capazes de permanecer diante do Filho do Homem. Mas o que acontecerá com aqueles que não forem cobertos pela justiça de Cristo? Eles não conseguirão permanecer de pé. Serão destruídos pela glória de sua vinda. Então, uma outra coisa que eu também consigo ver, onde talvez pode haver alguma confusão, é que diz dignos de evitar todas essas coisas. As pessoas podem pensar que não terão que passar por essas coisas no fim. Não, porque nós vamos entrar no céu através de muita tribulação. Se você comparar o tipo ao antítipo, os hebreus estavam completamente neste mundo quando as pragas caíram. Este foi o tipo. Portanto, o antítipo, o Israel antitípico, também estará no mundo quando as pragas caírem. Portanto, nós estaremos por aqui no tempo de angústia. Mas se venceremos ou falharemos, dependerá de nosso relacionamento com Cristo. Dependerá se nós nos apoderarmos da sua justiça. Exato, você não fará parte da aniquilação do mundo. Sim, mas a impressão que teremos é que estamos fazendo parte dela. Mas o Senhor terá um povo que será trasladado. Elias é a garantia disto, não é? Pois ele foi trasladado sem ver a morte. Ele representa aqueles que irão para o céu sem ver a morte. Nós já falamos sobre isso aqui. Portanto, Martin, vigiar os sinais dos tempos é algo criticado no mundo hoje. Aham. Somos chamados de sensacionalistas. Mas vigiar é uma condição. Temos que ser vigias. Agora, o que fazemos quando gravamos o E aí, professor, procurando por sinais dos tempos? Nós estamos Exato. vigiando. Vigiando para ver se as coisas preditas pela Bíblia estão acontecendo. Não é? Nós estamos colocando tudo em perspectiva. E quanto àqueles que criticam isto? Há um verso na Bíblia, em Mateus 24, o 28, que diz assim: Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Jesus disse, por meio dos seus representantes, que não vivemos nas trevas para que aquele dia nos pegue de surpresa. Devemos estar atentos. É. Mas como estaremos atentos? Se Vigiando. nós vigiarmos, exatamente. Faz sentido, não é? Bem, este servo mau, veja, ele é um servo. Aham. Ele, na verdade, se enquadra nas pessoas que vigiam. Ele é um servo, ele faz parte da igreja. Mas ele é um servo mau. Ele diz que o servo dele demora. Mas por que ele diria isso? É porque ele não está vigiando. E Quem vigia os sinais diz: Uau, a vinda do Senhor Aham. está próxima. Portanto, o servo mau é aquele que não observa os sinais sim, e ainda vive criticando aqueles que vigiam pelos sinais e adoram escrever artigos em revistas, criticando aqueles que vigiam pelos sinais do Senhor. Eles não estão aí na igreja? sim. E eles também, provavelmente, não estão preparados para isso. Deveríamos desanimar por eles estarem na igreja, Não. ainda que estejam em posições de liderança? Não, porque o Senhor nos ordenou vigiar. Vigiai. Não é? A autoridade do Senhor é maior do que aqueles que nos pedem para parar de vigiar. Exato. Você disse bem. Muito bem. Então, o que fazem estes servos que não vigiam
e que acusam os vigilantes de sensacionalismo. O que eles acabarão fazendo se continuarmos a vigiar? Eles vão te bater. Eles começarão a espancar os seus conservos. Mas por que os espancariam? Porque eles não querem ouvir essa mensagem. E por que não querem ouvir? É porque eles estão ocupados bebendo com os Exato. ébrios. E quem são os ébrios, Martin? Aqueles embriagados com o vinho da Babilônia. Eles estão sentados nos concílios ecumênicos, bebendo com a Babilônia, e assim começam a ver as coisas da mesma maneira que ela. Eles provavelmente pensam que guardar o domingo a fim de proteger o planeta é uma ótima ideia, pois afinal o planeta está sofrendo com a mudança climática. Exatamente. Para eles, os sinais, tudo o que está acontecendo no mundo hoje, não passa de pura conspiração. Eles começaram a pensar como o mundo, porque estão assentados à mesma mesa que aqueles que estão bêbados com o vinho da Babilônia. Sendo assim, guardar o domingo vai economizar um pouco de gasolina, acabar com a poluição, e isso parece ser muito bom. Portanto, a lei do domingo não é uma lei religiosa, é secular e está tudo bem com ela. Eles não estão vigiando. Não. Não estão mesmo. E todos os sinais que nós mostramos disso acontecendo é meramente uma conspiração. Conspiração. E o que fará o Senhor deste servo quando voltar? O Senhor deste servo virá em um dia que ele não espera. E por que ele não espera? Ele não estava vigiando. Não faz sentido, Martin? Ele não estava vigiando. Ele estava lá, sentado à mesa, enchendo a cara com o vinho da Babilônia. E que, na verdade, está dizendo a vinda do Senhor está demorando, então ele está concordando com eles. O catolicismo não acredita em um milênio após a existência desta terra. Eles acreditam no milenianismo, no qual a igreja vai reinar por 1000 anos. Ora, boa sorte para eles. Mas tem até outras denominações cristãs que têm essa mesma visão. Exatamente, a teologia do reino. Mas na teologia do reino, por que esperar a vinda de Jesus? Mas a outra coisa interessante é que as outras denominações acreditam no arrebatamento e o restante ainda estará por aqui. Mas isto também não é bíblico. Portanto, por que aquele que está bêbado com este vinho estaria vigiando pela vinda do Senhor? Este servo dirá, não, o Senhor ainda virá daqui a 200 anos, 300, 400, tem muito tempo ainda. Martin, você ficaria ansioso e orando sempre para ser achado digno de permanecer diante do Senhor, se você não aguarda sua breve chegada? Eu não acho que você estaria ansioso. Por que os adventistas se chamam adventistas? O que significa esta palavra? A segunda vinda, ou a vinda do Senhor. É um cumprimento da grande esperança. Por que alguém gostaria de delongar esse cumprimento? Faz algum sentido? Não. Eles não deveriam se chamar de adventistas. Eles deveriam chamar-se de qualquer outra coisa, mas este nome não cabe a eles. O senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, porque o servo não estava vigiando, em uma hora em que ele não sabe, e de novo, porque ele não vigiava. E o estado triste é que existem muitos, se nós tomarmos só as 10 virgens, as que estavam dormindo, então ali também teremos um paralelo com isso. Por acaso não podemos ser membros de igreja felizes, que vão para a igreja sem se preocupar com nada? Claro que podemos. E não podemos também ser pastores nesse mesmo sentido? Sim. Podemos. Mas a ordem do Senhor é vigiai. Vejamos uma citação do Espírito de Profecia, Conselhos para a Igreja. O perigo de pensar que a vinda de Cristo demorará. Aquele servo mau que disse em seu coração, o meu Senhor tarde virá, professava estar aguardando por Cristo. Ele era um servo aparentemente devoto ao serviço de Deus, mas em seu coração era submisso a Satanás. Linguagem forte, não?
Isso volta ao que a Bíblia diz. Se você não é por Deus, então você está contra Ele. É assim que funciona. Não existe ficar sentado em cima do muro. Jesus disse, vigiai. Mas eles dizem, não, ainda não. O Senhor não virá tão rapidamente. Este servo não faz como o zombador, que nega a verdade de maneira aberta, mas ele revela em sua vida o sentimento de seu coração, o de que a vinda do Senhor demorará. A presunção o torna descuidado dos interesses eternos. Ele aceita as máximas do mundo e se conforma com seus costumes e práticas. Martin. Eu não quero falar demais aqui, mas por acaso nós não vimos, dentro da nossa própria igreja, uma conformidade com práticas e costumes do mundo, não apenas em termos de estilo de adoração, mas também em termos de certas leis que foram introduzidas no mundo recentemente? Não houve coerção sim. para uma certa coisa? E por quê? Porque foram aceitas as máximas do mundo e nos conformamos com seus costumes e práticas. Veja a mudança climática. Não há pessoas de dentro da nossa igreja que estão militando pela causa de salvar o mundo desta calamidade? Sim. Ora, mas a segunda vinda não está às portas? Com certeza. E por acaso será que vamos salvar o mundo por mais milhares de anos, apenas por reduzirmos um pouco o dióxido de carbono? Isso faz sentido para você? Não. Tudo que Deus criou de forma natural agora virou um tabu. Então, quando passamos a pensar como o mundo, nós acabaremos aceitando as máximas do mundo e nos conformaremos com seus costumes e práticas. Mas se vigiarmos pelos sinais dos tempos, veja só, se você já leu que Satanás é capaz de alterar o clima, nós já não mostramos esses textos aqui? Muitas vezes. Satanás aprendeu a controlar os elementos da natureza e a suscitar tempestades que varrem as colheitas. Mas para o mundo não é Satanás. Para o mundo é a mudança climática. Exato. E o servo mau também chama de mudança climática, quando, na verdade, trata-se da atuação de elementos satânicos. Veja a história de Jó, por exemplo. Por acaso foi a mudança climática que devastou as colheitas e as casas de seus filhos? Não, com certeza não. E esse é um problema, porque você, na verdade, desloca toda a sua perspectiva do que é a verdade. Porque os atalaias estão no muro, mas os maus servos sentam no meio do muro. É isso aí, ele fica em cima do muro, querendo jogar o jogo sem acabar perdendo nada. Mas isto é perigoso. Uma vez que você se posiciona firmemente por algo, como a bússola ao polo, não há opção de sentar no muro. Isso é mornidão. E os mornos serão cuspidos para fora. Isso me leva a uma outra coisa que eu pensei agora. Até houveram pessoas que disseram que você disse que a nossa igreja deveria ficar num estado de Laodiceia. Hã? Eu acho que não, hein? Você pode talvez destrinchar e esclarecer isso? A igreja está num estado laodiceano. E se você permanecer nesse estado, você se perderá. Mas será que toda a igreja vai sair do estado de Laodiceia? Infelizmente, não. Não. É verdade que eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou na igreja, mas eu não preciso estar na condição de Laodiceia para estar na igreja. Esta pode ser a tendência da maioria na igreja. Mas se eu permanecer nessa condição, eu me perderei. Obrigado. Muito bem. Por qual razão nos conformaríamos com essas práticas? Por causa do orgulho mundano, as ambições predominam. As pessoas não querem ser diferentes, mas somos chamados a ser um povo peculiar. Nós somos chamados a ser um povo que é observado não apenas pelo mundo,
mas também pelas hostes angelicais. Nós somos um espetáculo ou um mostruário para o universo. Exato. Este servo mau, temendo que seus irmãos sejam maiores do que ele, começam a depreciar os esforços deles e a impugnar seus motivos. Digamos que você seja um liberal proeminente em nossa igreja, talvez até mesmo um líder. Estes vigias dirão coisas diferentes das que você diz. A posição deles e as ambições de suas posições irão motivá-los a elevar a posição deles acima dos outros vigias. Eles os ridicularizarão, pois eles precisarão livrar-se dos vigias menores a fim de se engrandecerem sobre eles. Não pode funcionar. Isso deveria nos desencorajar de vigiar? Não, isso tem que te estabelecer. Este é um dos sinais dos tempos, pois a igreja iria passar por isso. Se isso não acontecesse à igreja, a Bíblia estaria errada, pois a igreja não seria morna, mas quente. Mas a Bíblia diz que ela está morna. Então, quando você é um atalaia na muralha, você tem que esperar que isso aconteça. Então, este servo mau começa a espancar os seus conservos. Eles começam a escrever artigos em jornais, acabando com seus conservos. Ou postam vídeos no YouTube. Eles também fazem isso. Ao distanciar-se do povo de Deus, ele se une cada vez mais com os infiéis. Há pessoas que realmente pensam como o Papa. E quando algum movimento papal lhes parece correto, eles acabam aceitando outras coisas também. Ele é achado comendo e bebendo com os ébrios, unindo-se aos mundanos e compartilhando de seu espírito. Assim, ele é embalado em uma segurança carnal e dominado pelo esquecimento, indiferença e preguiça. O servo que não vigia é um servo mau. Você dirá que o Senhor não virá em breve. Você se esquecerá daquilo que ele ensinou, se tornará indiferente e também indolente. E o preguiçoso também vai ser no seu evangelismo. Vai ser deixado de lado. Ainda dá tempo, não precisamos de urgência. Estes se tornam servos de Satanás sem nem mesmo saberem. É como a igreja nos tempos de Jesus. Eles tornaram-se servos do diabo. Eles eram tão rígidos a guardarem a lei que assassinavam para guardar a lei. Mas isso é quebrar a lei. Não apenas no caso de Jesus, mas em relação a todos os mártires. Não apenas com relação a Estevão, mas também a Paulo. Eles fizeram um acordo de não comerem ou beberem até que tivessem matado Paulo. E eles chamavam a isso de justiça. Isso é triste, mas infelizmente isso também se aplica a nós no fim. Exato, eles pensarão que estarão fazendo a vontade de Deus ao livrarem-se dos vigias. Ok, então vamos prosseguir para a próxima pergunta. Você pode me ajudar a entender se o cajado de Arão e o pote de maná estavam dentro da Arca da Aliança? Muito bem. Originalmente, a Arca da Aliança continha as tábuas de pedra. A arca continha a lei de Deus. A condenação da lei era interrompida pelo propiciatório. Agora, por que o maná foi colocado na arca? Por que a vara de Arão também foi colocada lá? Bem, estas duas coisas eram símbolo do ministério sacerdotal. O maná era símbolo da palavra que veio do céu e tornou-se carne. É por isso que Jesus disse que eles deviam beber e comer do corpo e do sangue de Cristo. Basicamente, então, o maná era símbolo de Jesus Cristo, a palavra viva. Em relação à vara de Arão, esta é uma história fascinante, pois estavam alegando que outras pessoas também deveriam ser sacerdotes, e não apenas Arão.
Esta controvérsia foi resolvida por meio das varas. As outras varas nunca floresceram. Mas a vara de Arão não apenas floresceu, como também produziu frutos. Isso é muito interessante. E ela foi colocada dentro da Arca da Aliança como um lembrete do sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Portanto, a Arca da Aliança, essencialmente, deveria conter a lei. Mas estes dois outros símbolos foram acrescentados. O pote com maná. E veja, esse pote de maná nunca apodreceu. O maná durava apenas um dia, exceto no dia de sábado. Ele era coletado na sexta e durava ao longo do sábado. Mas se tentassem guardá-lo qualquer outro dia da semana, os bichos o comiam, mas não no sábado. Isto então é símbolo da palavra eterna, que sempre estaria lá para alimentar a humanidade, num sentido espiritual. Então faz sentido estes símbolos estarem na Arca da Aliança, mas eles não estiveram sempre ali, ao menos até onde vai meu conhecimento. Leiamos 1 Reis 8:9. Não havia nada na arca além das duas tábuas de pedra, que Moisés colocou ali em Horebe, quando o Senhor fez uma aliança com os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. Este foi o posicionamento original. A Arca da Aliança continha a lei de Deus, que é uma transcrição do caráter de Deus. Ele era santo. Devia ser tratado de uma maneira muito específica. Qualquer um que abrisse aquela tampa seria morto instantaneamente. Mesmo se eles somente tocassem ela. Até mesmo se somente tocassem. Assim como naquela ocasião em que a arca quase caiu da carroça levada por bois. Mas veja, eles não tinham permissão para levá-la numa carroça de bois. Deus não havia ordenado dessa maneira. Deus, porém, relevou quando os filisteus fizeram assim, porque eles não tinham esse conhecimento. Mas Deus não relevou isso em relação aos israelitas, pois eles tinham conhecimento. E mais tarde, lemos em Hebreus 9, verso 4, que a Arca da Aliança era coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Tudo isso estava lá dentro da arca. E, como já dissemos, isto foi permitido porque os outros dois símbolos referiam-se ao caráter de Deus. Ele é a palavra viva, Jesus Cristo, e ele também é o sumo sacerdote eterno. Exato. Que faz florescer os frutos da justiça. Então, aonde está esta arca? Não sabemos. Ela foi escondida antes de Nabucodonosor ter destruído o templo. Então, depois disso, o templo foi destituído da Arca da Aliança. Mas o seu simbolismo não foi removido. Não. Então, algumas pessoas, e essa pessoa também mencionou isso aqui, podem ter pensado por aquela citação em Hebreus, que foi mencionado que esses itens estavam no Santíssimo e não na arca. Mas eu tenho certeza que depois dessa leitura que nós acabamos de fazer, nós podemos ver onde estava aquele pote Estavam de maná. dentro da arca. Sim. O santuário terreno era uma cópia do celestial. Vamos ler uma citação que está em Primeiros Escritos. Ela vai esclarecer a questão. Jesus estava junto à arca e, ao subirem a ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia. E ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Aqui ele está se referindo ao altar de incenso. Sim, isso agora acontece no céu. Sim. E este altar de incenso dourado está no lugar santo. Mas a fumaça subia por cima da cortina, chegando até a Arca da Aliança. Na arca estava a urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus as abriu e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra. Tem havido muita crítica a respeito desta citação, mas é óbvio que é natural que seja assim.
pois os 4 primeiros mandamentos referem-se a Deus. É claro que eles são mais brilhantes do que aqueles que se referem à humanidade. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais do que os outros. Mais uma vez, esta citação é muito criticada. Mas vamos pensar com lógica. O primeiro mandamento é a declaração de um fato. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que os tirou do Egito. Não tenhais outros deuses diante de mim. Esta é uma declaração de um fato. Neste mandamento há uma deidade específica sendo identificada. É aquela que tirou os israelitas do Egito. Isso não deixa espaço para outros deuses. Portanto, o ecumenismo não faz sentido, pois eles não estão tratando deste Deus específico, uma vez que consideram outros, não é? O segundo mandamento relaciona-se a como nós o adoramos. Não por meio de idolatria, pois não podemos representá-lo por coisas feitas de pedra ou madeira. Nós só podemos ver o caráter dele por meio de nosso relacionamento com ele. Portanto, este é o mandamento que determina como nós vamos adorá-lo. Não é? Sim. Já o terceiro tem a ver com a reverência. Como abordar esta divindade? Não blasfemando no nome de Deus. Não usando o nome dele em vão, não desonrá-lo, não desonrar o seu O caráter. caráter dele. Você não pode se chamar de cristão e ao mesmo tempo mal representar o caráter de Deus desta maneira. Já o quarto mandamento trata do reconhecimento da absoluta autoridade deste Deus. Sendo assim, o quarto mandamento é o que dá validade a toda a lei. Isto porque Deus é o Criador, o Rei do Universo, e lá ele estabeleceu um símbolo de sua autoridade. Agora, naturalmente, uma lei pode apenas ser validada se tiver uma autoridade por trás dela. Esse é um bom ponto, porque se, por exemplo, eu escrevesse uma lei para o país, alguém iria me obedecer? Provavelmente não. Mas se for o presidente do país que fez, então... Ele possui autoridade. Ele pode impor essa lei. É a mesma coisa com Deus. Ele pode impô-la. Portanto, o quarto mandamento, uma vez que ele valida todo o resto da lei, naturalmente vai brilhar mais do que os outros. Se qualquer outra pessoa houvesse assinado, ele brilharia? Até mesmo se o presidente dos Estados Unidos tivesse assinado essa lei, isso não ia valer muita coisa. Mas neste caso, foi Deus quem a assinou. Exato. E ele também coloca as coisas na sequência. Uma vez que você cumprir os 4, você vai ter cumprido os outros 3 da primeira tábua. E uma vez que você estabeleceu esse relacionamento, os outros 6 vão seguir em sequência automaticamente. Uma vez que se aceitou a autoridade, todos os outros tornam-se axiomas. Tem que ser assim. É natural que seja assim. O Santo Sábado parecia glorioso. Uma auréola de glória o circundava. Eu vi que o mandamento do sábado não foi pregado na cruz. Se fosse assim, os outros 9 mandamentos também teriam sido, e poderíamos quebrá-los todos, assim como o quarto. Eu vi que Deus não mudou o sábado, pois ele nunca muda. Foi o Papa que o mudou do 7º dia para o 1º, pois é ele que muda os tempos e as leis. Acho que ela foi bastante clara. Eu posso dizer que concordo com cada palavra desta citação. Eu acho que isso também deixa bem claro que o cajado de Arão e o pote de maná estavam dentro da arca. Muito bem, mas por que nós decidimos abordar esta pergunta? É porque há uma outra questão que tocamos em um outro episódio que é em relação O maior mandamento. ao maior dos mandamentos. E qual seria ele? Ame o Senhor seu Deus. E se você ama o Senhor seu Deus, isso quer dizer que você tem um relacionamento com ele, certo? Exatamente. O que também significa que você reconhece a sua autoridade. E ao entender e aceitar a autoridade dele,
Devemos estar dispostos a obedecer esses preceitos. Correto? Exato. Com relação às 3 mensagens angélicas, a pergunta que foi feita é a seguinte: a qual das 2 tábuas de pedra referem-se às 3 mensagens angélicas? Isso é muito interessante. Eu penso que esta é uma pergunta muito importante. As 3 mensagens angélicas. Aliás, vamos consultar a Bíblia. Nunca é demais consultar a Bíblia, não é? E está lá em Apocalipse, capítulo 14. As 3 mensagens angélicas começam no verso 6 do capítulo 14. Se a sua Bíblia tiver a primeira letra do parágrafo em negrito, isso vai te ajudar a compreender onde ele começa. Vamos lá, então. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Este evangelho, naturalmente, é o evangelho da salvação. São as boas novas da salvação em Jesus Cristo. E este é um evangelho eterno. Não pode ser mudado, não pode ser alterado. Ele é o mesmo desde os tempos de Adão até a última pessoa na Terra. Exatamente. Muito bem. Então, como foi salvo Adão? De acordo com esse evangelho? Pelo sangue do Cordeiro. E como Adão, estando nu, foi coberto? A justiça de Cristo. Ele foi coberto com a pele do Cordeiro, que representa Cristo e sua justiça. Portanto, Adão e Eva foram salvos pela justiça de Cristo. E não foram eles expulsos do jardim por causa da transgressão à lei? Sim, Então existia uma lei? com certeza. Tinha que haver uma lei, do contrário, não havia razão para excluí-los. Muito bem, então este evangelho nunca mudou. Mas Roma não mudou esse evangelho? Sim. Completamente. Ela removeu até mesmo a expiação. E alterou também o dia de adoração. Ela mudou toda a lei de Deus. Eles também a abreviaram e fizeram isso para que eles retivessem o poder ao invés de Deus. E o interessante é que os asseclas de Roma estão fazendo a mesma coisa. Por exemplo, o 10º mandamento diz que não podemos cobiçar os bens do nosso próximo, o que significa que esses bens pertencem ao próximo. Sim. Mas o Fórum Econômico Mundial diz que você não vai possuir nada e ainda assim ser feliz. Exatamente. Então é uma oposição direta aos 10 mandamentos. Exatamente. Será então que podemos ser felizes com as ideologias do Fórum Econômico Mundial? Não. Não. Não importa quantos Klaus Schwabs existam, ninguém vai ser feliz com isso. E se você olhar para todas essas leis e para esse grande reset, todas essas coisas que têm acontecido, eu acho que nós temos tentado mostrar às pessoas que eles estão implementando. Muito bem, então existe um evangelho eterno que nunca foi alterado. A lei de Deus sempre esteve relacionada ao plano da salvação. Na verdade, não teria havido a necessidade de um plano da salvação se não existisse uma lei. Pois sem a lei não há transgressão, sem transgressão não há condenação, e sem condenação você não precisa de um Salvador. Não é? Isso é muito lógico. Mas se existe um Salvador e se ele morreu, isto significa que a lei não podia ser ignorada e que o preço da transgressão tinha que ser pago. Isso não elimina a lei, mas paga o preço exigido por ela, o preço de sua transgressão. Devemos nos apropriar da justiça de Cristo. É a única maneira de nos salvarmos. Mas se você remove isso da equação, assim como fez Roma, o evangelho eterno terá sido destruído. E qualquer isca dela que você morde fará de você um transgressor, assim como Roma. Portanto, se você tomar parte de uma celebração eucarística universal, você está participando de idolatria. Isso é exatamente o que acontece. Portanto, existe um evangelho eterno. Isto deve ficar bem claro com a primeira mensagem angélica.
e ele deve ser pregado a todas as pessoas do mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. Isso significa até mesmo aqueles governados por outras formas de religião. Isso eles gostem ou não. Exato. Se eles vão aceitar ou rejeitar, não cabe a você. Você deve pregar. E o que esse anjo diz? Dizendo com grande voz, temei a Deus. Martin, ao dizer temei a Deus e dai-lhe glória, qual dos mandamentos precisa estar ligado a esta mensagem? Bem, ok. Na verdade, os primeiros 4. Muito bem. Não podemos ter outros deuses diante de Deus. Nós certamente não praticaremos idolatria. Você não poderia, então, participar de uma celebração eucarística universal. E, além disso, você não poderia usar o nome de Deus em vão. E, como ele nos ordenou guardar o sábado, devemos guardar o sábado. E então ele diz, pois a hora do seu juízo chegou. Todos sabemos que um julgamento precisa de uma norma. Sim. O que é ela? A lei. A lei. Acabamos de falar sobre a lei. E junto com a lei havia um vaso de maná e também a vara de Arão, que floresceu e deu frutos. Como dissemos, ela se refere ao sumo sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Esta religião, então, é muito cristocêntrica. Pois a hora do seu juízo chegou. Esse julgamento baseia-se na lei. E, portanto, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em qual dos mandamentos consta isso aqui? No 4º mandamento. Muito bem. Portanto, somente no 4º mandamento encontramos os termos céu, terra, mar e fontes das águas. Justamente o mandamento da autoridade divina. Ele declara a autoridade de Deus. Exato. Sendo assim, a primeira mensagem angélica embarca todos os 4 mandamentos da primeira tábua de pedra. Não há nada a respeito dos outros 6. Portanto, a palavra-chave aqui é adoração. A quem você reconhece como Deus. Agora, se o seu Deus diz que ele possui um sinal, e este sinal é o sábado, não disse ele que este é o sinal entre ele e os filhos de Israel para sempre? Sim, ele disse. Portanto, este é o sinal de que você reconhece que eu sou o Senhor que o santifica. Está lá em Ezequiel isso. Eu sou o Senhor que o santifica. Então, guarde o sábado. Verdadeiramente deverás guardar meu sábado, certo? Assim, nós estamos reconhecendo que Ele é o nosso Criador e também que Ele é o nosso Redentor, pois é Ele quem nos santifica. Só que aí chega um outro poder dizendo, não, Ele não é nosso Redentor, nós não cremos na expiação. Jesus nunca morreu por você. Ele morreu porque ele foi obediente, mas não por você. Você precisa lidar com seus próprios pecados. Quem cuida da sua santificação somos nós. Nós te damos os sacramentos. E se você ainda estiver em dívida, nós daremos a você de nosso tesouro de méritos. Vocês são salvos por causa de nossas ações. E eu quero que você reconheça isso, aceitando a minha marca de autoridade, o domingo. Bem, agora temos que escolher entre 2 autoridades. A qual delas você vai se submeter? Aquela que você decidir aceitar vai determinar a citação que nós lemos sobre o que vai acontecer com você quando você se encontrar com Deus. Muito bem. Se eu reconhecer que Deus é o meu proprietário por meio da criação e da redenção, e ao me dizer que o sinal desta posse é o sábado, e vem o Papa dizendo, não, você não é salvo desta maneira, eu tenho outro evangelho para você. E existe um sinal desta autoridade, uma vez que Roma diz
que os protestantes aceitam a autoridade de Roma, apesar de estes alegarem basearem-se apenas na Bíblia. E na verdade eles estão corretos ao dizerem isso. Sim, é verdade, mas isso é uma grande arrogância de Exatamente. Roma. Sendo assim, a minha decisão é: eu não vou aceitar a autoridade de Roma, pois trata-se de uma questão de adoração. Sendo assim, a questão da primeira mensagem angélica é sobre adoração. E ela trata exclusivamente dos 4 primeiros mandamentos e especialmente do 4º. Vamos continuar. Aqui na minha Bíblia começa um novo parágrafo. Aqui a segunda mensagem angélica permanece por si mesma. O verso 9, mais uma vez, está em negrito, então, mais uma vez, é um novo parágrafo. E ele é um pouco mais longo. Vamos ler o verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O ponto triste é que, nessa questão de adoração, as igrejas preferiram seguir os ditames de Roma, porque na testa dela está escrito Babilônia, a mãe das prostitutas. Ela é a mãe, e essa mãe tem filhas que também são prostitutas. Ou seja, elas têm transgredido e caminhado o caminho da apostasia e seguindo a mãe delas, ao invés de seguir o seu professor, que por sua vez é a Bíblia, certo? Então, a segunda mensagem angélica tem a ver com a adoração. Isto porque Babilônia, a mãe das prostitutas, as fez beber do falso vinho, o falso evangelho da salvação, e induziu a mentalidade delas para seguirem a sua mãe prostituta, ao invés de seu professor, a Bíblia. Certo? Muito bem. Então, se é uma questão de adoração, portanto, a segunda mensagem é uma antítese à primeira. A primeira mensagem nos diz como a adoração deve ser feita, e a segunda mensagem nos diz que Babilônia se recusa a fazê-lo. E ela também fez outras nações e outros povos beberem dessa mesma apostasia, não adorando. Babilônia não quer pecar sozinha. Ela leva os outros a pecarem também. E qualquer pessoa que se assenta à mesa dela bebendo deste vinho, em qualquer forma que seja, ainda que de maneira não evidente, acabe agindo de maneira a tornar a sua marca de autoridade proeminente, como por exemplo a questão da agenda climática, eles então estão bebendo deste vinho. É um vinho enganoso. E tem que ver com a adoração. Com certeza. A primeira fala do Evangelho eterno. Adorem o Criador. Mas a segunda mensagem diz: não, siga os meus ditames. E agora vem a terceira mensagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta... Pare um pouco aí. Adoração. Quem é a besta? O catolicismo. É. Os protestantes deixaram isso muito claro, pois todos os atributos da besta são listados em Apocalipse capítulo 13 e que, por sua vez, são idênticos aos atributos do chifre pequeno em Daniel capítulo 7. Só pode ser o papado, pois nenhuma outra organização se encaixa tão bem nestes critérios. Muito bem, ele diz aqui, se qualquer homem adorar a besta, adore a Deus, diz a primeira mensagem. Adore a Deus é uma questão de adoração. Primeira ou segunda tábua de pedra? Primeira tábua. É a primeira. Então, Martin, você está tentando me dizer que todas as 3 mensagens angélicas referem-se à primeira tábua da lei? Exato, isso é 100% do que ela envolve. Muito bem. Adorar a besta é adorar o catolicismo. Ou também adorar a sua imagem. Nós lemos a respeito da imagem em Apocalipse capítulo 13.
Nele, a América Protestante levanta uma imagem. Uma imagem é algo que se parece com o original, e o original é a união entre igreja e Estado. Existe hoje um movimento lá nos Estados Unidos que procura modificar a Constituição, de forma que a questão da separação entre igreja e Estado não é exatamente o que queriam os fundadores dos Estados Unidos, pelo menos de acordo com essas pessoas que querem modificar a Constituição. Muito bem. Então, eles querem alterar a questão de maneira que eles possam tornar-se como a primeira besta, que controlava o Estado. Então, a igreja e o Estado se unirão. E a igreja, controlando o Estado, bramindo a espada espiritual, reivindicada por Roma, a fim de promulgar legislações que favorecem a primeira besta. E como nós já mostramos antes, o perigo disso é que a maior parte disso aí vai parecer ser de Deus. E serão leis que nós concordaríamos com elas. Em muitos casos, vão concordar com ela. Mas será que podemos legislar a moralidade? Não, porque daí você estará impedindo o livre-arbítrio. Muito bem, agora uma outra pergunta. Ainda que você legisle isso, você pode até forçar um comportamento, mas nunca mudará o coração. Portanto, a coerção, em qualquer forma, não muda o coração. Já falamos sobre isso antes. Se você tende a um pecado específico e fazem uma lei contra esse pecado que você tem, você simplesmente fará aquilo escondido. Exato, até mesmo na sua mente. Quando eles proibiram no passado a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, qual foi o negócio que simplesmente explodiu? Os alambiques clandestinos. Exatamente. Portanto, não se pode legislar moralidade, mas se você mudar o coração Exato. e dai glória a Ele, Então, isso retorna ao porquê dos primeiros 4 mandamentos estarem na primeira tábua. Porque se esse relacionamento estiver bem estabelecido, os outros, a moralidade vai se seguir naturalmente nos outros 6. vai endireitar, mas não apenas na ação. Será corrigido o próprio Eles coração. também vão se adequar no coração. A sua mente vai se adequar a isso. A Babilônia nunca será capaz de fazer aquilo que o Evangelho faz. A Babilônia só pode mudar o comportamento, mas ela não pode mudar o coração. Voltemos aqui às mensagens. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ou seja, o catolicismo, pois a Bíblia diz: aquele a quem você obedece torna-se o seu senhor. Então, o catolicismo e depois a sua imagem. Estas são os protestantes submetendo-se a Roma e tornando-se como ela ao levantar-se como um poder opressor que legisla a moralidade. Continuando, e receber o sinal. Bem, a besta já nos disse qual é o seu sinal. O domingo é a minha marca de autoridade. Por que o protestantismo nega isso? Eu não sei, eu acho que porque nessa parte eles ainda estão embriagados com o vinho da Com o Babilônia. vinho da Babilônia? E se eles escolherem continuarem bêbados, é porque eles não querem mudar. São complacentes. E aonde será recebida esta marca? Ou na sua capacidade cognitiva, ou seja, eles se convencerão de que Roma está certa, ou em sua mão. Isto significa que eles serão obedientes apenas para evitar problemas. Exato. Então eu não acho que eles estejam certos nisso. Na verdade, eu acho que ele... Mas vou obedecer eu não quero ir ainda pra assim. cadeia, então vou obedecer. Portanto, cognitivamente, serão convencidos por essa marca da besta, ou, em seu comportamento,
serão levados a conformarem-se com a marca da besta. De um jeito ou de outro estarão condenados. Este também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Deus fala de um tempo em que ele pressionará a vinha, e o sangue subirá até o nível da sela do cavalo que ele cavalga. Ele sozinho pressionará a prensa, e a fúria de Deus será derramada nos transgressores de sua lei e naqueles que se desviaram da adoração, da verdadeira adoração, para a falsa adoração. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isto representa o fogo que cairá do céu na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Alguns acham que esse tormento vai durar para sempre, mas a Bíblia também diz claramente que os transgressores serão completamente consumidos. Eles serão como se nunca tivessem existido. As consequências. Mas há uma palavrinha interessante neste verso. Eles não têm descanso. Qual mandamento está associado a descanso? O quarto mandamento. Sempre acabamos voltando para esse tema. É o mandamento do descanso. E Hebreus diz que não entraremos no descanso se procurarmos entrar no céu pelas nossas próprias obras. Temos que entrar pela justiça de Cristo. É por isso que Babilônia não tem descanso, pois ela quer se apropriar do céu com suas próprias obras. É como nós mencionamos nos episódios anteriores, eles retiraram os mandamentos e até mesmo mudaram alguns em prol deles, mas aquele relacionamento, aquele assento da graça, já era. Sendo assim, quantas indicações temos nestes poucos versos sobre a relevância do sábado? Todas. É verdade. E por que esta questão é tão importante? Porque ele mostra a autoridade de Deus. Ele brilha mais forte sobre os outros. É verdade. Se você reconhece a autoridade de Deus, você então será levado a adorá-lo de acordo com os ditames dele. Do contrário, você não estaria reconhecendo a autoridade dele. É algo muito simples. Tudo se encaixa na sequência. Se você fizer isso, isso vai acontecer e assim por diante. Sendo assim, quem é que não descansa dia e noite? Aqueles que adoram a besta, que seguem os ditames do catolicismo, a sua imagem, ou seja, o protestantismo unido ao mundo secular, a fim de impor as doutrinas de quem? Da primeira besta. Será que vemos isso hoje nos Estados Unidos da América? Sabe, o problema é que você, na verdade, vê em ambos os lados do espectro político. Agora, os políticos que estão tentando fazer essa alteração na Constituição, até mesmo se candidataram a presidente no passado, aqueles que dizem ter vontade de vomitar ao ouvir aquele discurso do Kennedy, há muitos anos atrás, em 2012, eu fiz uma palestra na qual mostrei o Rick Santorum dizendo que queria vomitar ao ouvir o discurso de Kennedy defendendo a separação entre igreja e Estado. E isso só mostra o quão zeloso eles são para fazer funcionar essa união entre igreja e Estado. Naquela palestra, eu disse que ele era um membro da Opus Dei. Agora, a Opus Dei é um grupo de pessoas que tentam lembrar-se de sua submissão a Roma por meio do uso de bandagens apertadas que causam-lhes dor. Mas, seja como for, existe esse movimento que visa forçar as visões do Papa. Veja a moralidade do mundo hoje. Está indo ladeira abaixo. O mundo precisa da igreja, dizem eles. E por causa disso, a América protestante irá estender sua mão além do abismo para segurar a mão de Roma
para então imporem a sua legislação. E umas dessas leis tem que ver com o mandamento do descanso. Não aceite a marca da besta, como a própria Roma identifica essa marca. Mas aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É óbvio que todas as 3 mensagens angélicas têm a ver com a adoração. Exato. Agora, será que existe alguma adoração na segunda tábua? Devemos adorar nossos pais? Não. Nós devemos honrá-los, mas nunca adorá-los. Você somente adorará o Senhor seu Deus. A adoração faz parte da primeira tábua. Sendo assim, por que é que a maioria da humanidade será rejeitada? Porque eles não guardaram, ou amaram, ou adoraram a Deus de acordo com a primeira tábua dos 10 mandamentos. Ou seja, eles não guardaram o primeiro e grande mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de toda a tua mente. E depois o teu próximo como a ti mesmo. Então, como dissemos no último episódio, o primeiro grande mandamento é o tema de Apocalipse 14. É a última chamada à adoração. Pois se você for passar a eternidade com Deus lá no céu, ele precisa ser o Deus verdadeiro? É assim mesmo que é, 100%. E quem é ele? Não é aquele que te criou? Também é aquele que te redimiu. Não é? Eu sou o teu redentor. É por isso que havia o vaso de Maná e a vara de Arão. Por isso essas coisas estavam guardadas lá dentro da arca. E é por isso que há 2 tábuas. A primeira brilha mais que a segunda. E o 4º mandamento, que é o mandamento da autoridade, brilha mais do que qualquer outro. Se você viola este mandamento, você está violando os preceitos do Deus que você honra e adora. E você não pode ir para o céu, passar a eternidade com alguém que você rejeitou diretamente por meio de suas ações aqui na Terra. É simples assim. Se insistir nisso, você se perderá eternamente. Muito bem. A qual das 2 tábuas as 3 mensagens angélicas se referem? A primeira tábua. Vamos orar? Muito obrigado. Querido Pai, é tudo uma questão de adoração. E, Senhor, eu sou grato que eu, em minhas trevas e ateísmo do passado, tenha descoberto o Deus que é digno de ser adorado. Digno é o Cordeiro. Ele pagou o preço e deu a nós a possibilidade de redenção. Ele está pronto para cobrir os seus filhos com a sua justiça. E este manto de justiça é o ticket, o passaporte para a eternidade. E para tal, precisamos reconhecer a autoridade daquele que nos dá o passaporte. Ajude a humanidade a fazer a escolha correta. Em nome de Jesus, amém. Amém.